O Coffee Break da Computer World está hoje com Rui Duro, que é o responsável para o mercado português da Checkpoint, uma empresa de segurança. Estamos no mês de outubro, o mês da segurança. Não temos muito por hábito comemorar ou assinalar estes meses, mas calhou. Era uma conversa que já estava marcada por algum tempo e muito obrigado, Rui, por estar aqui connosco, a partilhar um pouco estas preocupações tecnológicas, nomeadamente a segurança, uma área muito sensível, nomeadamente nesta fase em que o que estava em plano estratégico das empresas para a transformação digital passou automaticamente para o plano operacional. E aqui as empresas que provêm soluções de segurança tiveram, julgo eu, e daquilo que me vou percebendo, um rápido acompanhamento a esta transformação digital que passou a ser uma realidade em que o mercado português teve uma enorme aprendizagem desse ponto de vista. E a minha pergunta é, a minha primeira pergunta é qual a importância de facto das soluções de segurança nas empresas que estão a operar uma transformação digital a correr e o que é que a Checkpoint em particular está neste momento a fazer para, de braço dado, ajudar os responsáveis informáticos a implementar estas soluções. O convite, é um prazer estar aqui novamente junto de vocês. Eu se calhar iria separar a resposta em duas áreas, porque nós de alguma forma estamos aqui a ver dois movimentos que de uma forma geral chamamos de transformação digital. Há um primeiro movimento, e foi aquele que aconteceu mais depressa, que é a colocação dos colaboradores em casa. Toda a gente a ir para casa, um conjunto grande de colaboradores em casa, a aceder a recursos da empresa a partir de casa. E esta foi a primeira fase, e foi uma fase bastante crítica, e nós aí conseguimos ajudar as empresas proporcionando rapidamente soluções seguras de acesso aos recursos da empresa e facilitando também o acesso à tecnologia. No início, a Checkpoint possibilitou os seus clientes a terem acesso à tecnologia de forma gratuita durante 3 meses para perceber exatamente se a pandemia parava, não parava ou se iria evoluir. O que viemos a perceber é que ela evoluiu e estamos neste momento a desenvolver um conjunto alargado de soluções de acesso remoto para essas empresas. Confundiu-se um pouco aqui isto com transformação digital. Este foi o primeiro passo. Quando se dá este passo, as empresas aconteceram duas coisas nas empresas. Umas perceberam que aquilo que já eram planos estratégicos que tinham definidos, como a migração de um conjunto alargado de workloads para a cloud, teria que acontecer mais depressa. Outras perceberam que os seus colaboradores iam estar muito tempo em casa e teriam que então efetivamente fazer uma transformação digital e passar um conjunto de aplicações pelo menos para a cloud. E então dá-se uma aceleração, toda a gente fala que em cerca de 3 meses fez-se mais que em 3 anos ou ainda mais tempo, e dá-se esta transformação. Esta transformação traz uma série de desafios, esta transformação acelerada. O principal é problemas de mal configuração. Às vezes não é tanto o cibercrime ou os ciberataques, eu movo-me para um ambiente completamente diferente e que desconheço, por exemplo a cloud, e a grande face da transformação digital é a cloud. Obviamente há vários vetores da transformação digital, a cloud é o principal e é o que tem maior expressão. E aqui o risco maior, muitas vezes não é tanto os ciberataques, eles existem ataques específicos para a cloud, mas é os problemas de configuração. E é aqui que nós estamos a ajudar os nossos clientes, a ajudá-los que eles, apesar de se estarem a mover para a cloud, para um ambiente novo, um ambiente que desconhecem, podem o fazer em segurança, porque nós temos soluções que lhes permitem colocar os seus dados na cloud e ajudá-lo a descobrir os problemas de má configuração, os problemas de exposição de informação confidencial que não deveria acontecer, aplicar políticas de governance, dar-lhe visibilidade, e nós aqui conseguimos dar todo este apoio aos clientes na migração para a cloud. Mesmo alguns clientes
que estão a fazer uma migração para a cloud, como muitas vezes se chama o shift left, ou seja, estão ao mesmo tempo que a migrar, estão a fazer desenvolvimento. Nós também temos tecnologia extremamente avançada que permite ajudar os clientes que em simultâneo estão a fazer o desenvolvimento e a colocar em produção, evitar o tipo de ataques. Basicamente, a nossa visão é relativamente simples. Tecnologia muito avançada, que conhece nativamente este novo mundo, estas novas aplicações e estas novas plataformas, e ajudamos desta forma os clientes a migrarem seguramente, de forma segura para a cloud, mesmo que não as conheçam muito a fundo ainda. Rui, uma das questões que antes desta pandemia toda, deste momento, desta transformação social que estamos todos a operar, na verdade, existiam duas questões de que os responsáveis informáticos, os CSOs, os CIOs, mais se queixavam na implementação de soluções de segurança. Uma delas era a questão interna do ponto de vista das pessoas, portanto a usabilidade e adaptabilidade a um conjunto de regras de segurança das pessoas em seguir o caminho certo para operar de forma segura nos sistemas informáticos. E outra era a questão do orçamento. Havia sempre, é uma questão que vem de muito tempo, que é a questão de um orçamento para uma solução de segurança de uma média e grande empresa ainda é um peso grande. Fomos dos poucos fabricantes que tivemos esta atitude. No caso dos acessos remotos, nós não cobramos qualquer valor aos clientes, fornecemos software gratuito durante 3 meses para que pudéssemos avaliar em conjunto a situação. Se a pandemia era 3 meses e voltávamos todos nesses 3 meses, chegávamos à conclusão que então tínhamos um novo mundo e uma nova situação e iriam ficar em casa os colaboradores. Essa foi a primeira ajuda e a primeira atitude que tivemos com os nossos clientes. Depois, quando os clientes, principalmente aqueles que estão a migrar workloads para a cloud, nós adaptamos com a própria cloud. A cloud, principalmente as clouds públicas mais conhecidas, têm essa capacidade, são dinâmicas e flexíveis. Eu posso começar com um workload pequeno e à medida que vou tendo necessidade ou que o tráfego aumenta também a disponibilidade que o operador de cloud me fornece. E nós, Checkpoint, temos um licenciamento que se integra nativamente neste mesmo funcionamento da cloud. E por isso o cliente, ao invés daquilo que acontecia no passado, nas infraestruturas que eram algo estanques e tinha que haver um investimento que garantisse o presente e pelo menos a 3 anos o futuro, e era assim que as contas eram feitas, neste momento o cliente paga o as is. Aquilo que tem hoje, se necessita de 2 vCores ou se necessita de 2 workloads, é isso que está a pagar em termos de segurança também. Se de repente tem um aumento de tráfego e de pedidos às suas aplicações momentaneamente, e como o operador de cloud vai automaticamente fornecer esse aumento de capacidade, nós fornecemos também esse aumento de capacidade em termos de segurança, acompanhando a solução. E desta forma somos mais flexíveis e mais adaptativos às necessidades do cliente, e a segurança torna-se mais acessível, porque não há um investimento inicial muito grande que considera o as is e o to be pelo menos a 3 anos. E desta forma ajudamos os clientes a que a segurança nesta nova era seja mais acessível. Um outro aspecto que eu gostaria de referir é que é muito relativo essa questão do custo. E aqui obviamente que a cibersegurança sempre teve uma dificuldade, e hoje ainda tem, que é qual é o ROI da cibersegurança. É muito difícil determinar e mostrar o ROI da cibersegurança. Algumas empresas já o perceberam, aquelas que foram atacadas e que lhes pediram milhões em troca dos seus dados, tem ali um valor do ROI. Porque a questão que se coloca, os orçamentos, certo? Os orçamentos são determinados por alguém que muitas vezes não tem sensibilidade para a cibersegurança, acha logo à partida que não vai ser vítima de ataque, portanto não percebe porque é que tem que estar a pagar uma coisa que provavelmente não lhe vai acontecer.
se ele assumir uma postura de não é se vou ser atacado, é quando é que vou ser atacado, porque esta é a realidade hoje que nós vivemos, e se assumir que os seus dados são realmente importantes e que a sua empresa estar a trabalhar permanentemente e não estar refém de dados encriptados, ele se calhar vai achar que o orçamento não é assim tão caro e até é bastante acessível. Obviamente, cá está, depende um pouco do ponto de vista da forma como nós olhamos para esta questão. Rui, muito obrigado. Duas questões que tenho conversado entre algumas pessoas e até, nomeadamente, as pessoas que tomam pela primeira vez, porque há profissões que não contactam e nós às vezes esquecemos-nos disto, andamos aqui na tecnologia todos os dias com a tecnologia e algumas pessoas têm receios. E os grandes receios são, porque, e o Rui falava, a base desta transformação é a cloud. Há muitos empresários e muitas empresas que ouvem pela primeira vez a falar nas soluções cloud e na capacidade da cloud, ou não ouvindo pela primeira vez, reconhecem as suas potencialidades pela primeira vez de facto. E há aqui duas questões que são a questão da segurança dos dados e as questões da privacidade. Ou seja, as pessoas preocupam-se com os dados da empresa e com os dados da sua empresa poderem ser assaltados, que é este o termo, assim como depois os trabalhadores se vão preocupando porque não são conhecedores da capacidade de segurança que existe dos seus próprios dados. E o que é que a Checkpoint tem feito? Primeiro, se lhes têm aparecido estes casos, ou seja, de uma enorme preocupação na segurança de dados individuais e nos dados da empresa, e como é que a Checkpoint aborda esta questão? A questão em particular obviamente não é uma questão muito fácil. No movimento para a cloud, eu acho que as empresas têm que assumir, e temos nós todos que assumir uma coisa, tem que ser, muito provavelmente, as instituições públicas. Inclusivamente há instituições públicas com dados considerados sensíveis que estão de alguma forma ou a migrar para uma cloud pública ou a criar a sua própria cloud, privada ou híbrida, como quisermos chamar, com front-ends públicos e os dados numa cloud privada. E a primeira coisa que temos que assumir é, no caso da cloud, e a cloud volto a dizer aquilo que disse há pouco, é a face principal da transformação digital, ela veio para ficar. Nós não vamos conseguir fugir dela. Porque mesmo que sejamos muito resistentes e que achamos que conseguimos resistir e não mover para a cloud, todo o mundo vai mudar de forma em que a única opção que está disponível é a cloud. Ela transformou, porque os licenciamentos para software on-prem vão começar a ser muito caros face à cloud e, a certa altura, mesmo os mais resistentes vão ter que fazer essa migração e isso vai acontecer. Os modelos de networking também vão começar e já estão a ser pensados na abordagem à cloud, em que os dados estão disponíveis na cloud e não estão disponíveis num data center on-prem. Portanto, tudo isto vai... 2, 3, 5 anos vai mudar radicalmente, portanto, e nós vamos ter que mover para a cloud. A cloud, obviamente, está em evolução, tem ainda os seus problemas, mas vamos ter que começar a ter confiança nela e que as coisas vão correr bem. Vamos ter que dar crédito aos operadores e que as coisas vão correr bem. Um aspecto muito importante que as empresas têm que ter é que, ao mover para a cloud, os modelos cloud tem uma cláusula que chama-se Share Responsibility, em que o operador de cloud não quer ser o responsável pelos dados. Ele quer fornecer serviços, quer fornecer capacidade, disponibilidade, resiliência, quer fornecer segmentação dos dados entre empresas, e isto, de alguma forma, é segurança, quer vender serviços de segurança, mas quer que os clientes sejam responsáveis por esses serviços, porque, como é óbvio, eles não querem ser eles os responsáveis pelo garantir a segurança dos dados, porque caso haja algum problema pode haver pedidos de cláusulas de indenização e eles não querem ser responsáveis por isso. Portanto, as empresas vão ter que mover-se para a cloud, confiar na cloud, vão ter que não fazer como muitas vezes, como estamos a fazer neste momento, a acreditar que a cloud per si é segura e não levar soluções de segurança adjacentes que lhe possam proteger os dados. Portanto, primeiro aspecto, as empresas têm que aceitar a cloud, começar lentamente, pelo menos os serviços mais públicos e aqueles serviços que
têm mais utilização e que serão menos sensíveis, começá-los a colocar na cloud. Todo o modelo e todo o mundo, mesmo o modelo de networking que nós estamos hoje, está a ser desenhado dessa forma. Segundo aspecto, temos que o fazer em segurança e perceber que a cloud per si não é segura, e então temos que, da mesma forma que compramos gateways de segurança ou as tradicionais firewalls para dentro do meu perímetro, vamos ter que comprar as mesmas firewalls para dentro da cloud e proteger os meus dados. Aqui o que a Checkpoint aqui está a fazer é fornecer um conjunto de soluções às empresas que lhe garantem esta segurança a todos os níveis. Nós temos uma visão, uma estratégia, como quisermos chamar, que nós chamamos Infinity. Infinity não é um produto per si, é a nossa visão, e esta visão por um lado, é muito complexa e, por outro lado, extremamente simples. Nós queremos ter um único ponto de atualização da segurança para todas as nossas soluções, nós chamamos Threat Cloud. Queremos ter um único ponto de gestão e visibilidade de todas as soluções que oferecemos aos nossos clientes. Portanto, num único ponto, o cliente poderá ver toda a sua gestão, e depois, onde quer que o cliente esteja a operar, nós temos uma solução que lhe permite criar essa segurança. É desta forma que nós ajudamos os clientes nesta transformação digital. Eu dou-lhe um exemplo. Continuamos a oferecer soluções avançadas para o perímetro ou para os escritórios remotos, chamados branch office, aqui para quem é mais do IT, muitas vezes já não consegue fugir destes termos dos anglicanismos. Conseguimos oferecer soluções para a própria cloud, mas para a cloud como uma infraestrutura ou para a cloud como SaaS, no caso do Office 365, no caso da solução de mail da Google e outras, ou Salesforce ou outras, oferecemos soluções específicas para proteger estas soluções. Depois, como quem vai aceder à cloud já o faz em multidispositivos, obviamente temos soluções para proteger as empresas e os seus dados nesses acessos. Soluções para proteção dos dispositivos móveis e soluções para proteção, por exemplo, dos endpoints. Soluções de acesso remoto e mesmo soluções de integração de SD-WAN, proteção de sistemas IoT e outros. Portanto, nós conseguimos, e é aqui, respondendo agora mais concretamente à questão, nós conseguimos desta forma oferecer a proteção dos dados empresariais que estão, por exemplo, na cloud e que são acedidos multidispositivo, e em simultâneo, no caso dos dispositivos móveis e no caso dos endpoints, sejam PCs ou portáteis, oferecer a proteção dos dados pessoais e dos dados empresariais que correm neles todos. Tudo isto, mais uma vez, numa única consola. Rui, e tendo essa capacidade de oferecer, do vosso portfólio, oferecer essas possibilidades todas, nesta fase, o que é que as empresas mais lhe têm solicitado? Nós, neste momento, começamos, isto é quase como eu costumo dizer que o cibercrime é oportunístico, os clientes também se movem muitas vezes em função daquilo que são as suas necessidades, e para nós é uma oportunidade. Começámos com a questão das VPNs, estamos neste momento a fazer já algumas implementações com clientes na cloud. Estamos a fazer mais, porque é talvez o primeiro passo, aquele mais visível, implementações a nível daquilo que nós chamamos a cloud como um serviço, o cloud SaaS, e o nosso produto chama-se CloudGuard SaaS, proteções no G Suite e no Office 365. As empresas estão muito a aderir a este tipo de soluções, e estamos neste momento a ver muita integração e muita interação nesta área. E aqui conseguimos oferecer aos clientes proteção. Os ataques mais comuns são o phishing, o account takeover, a tomada de identidade das pessoas, personificação, ataques deste género, proteção contra ataques dia zero, porque fazíamos esta proteção localmente, on-prem, e agora não temos que o fazer nestes serviços. E começamos a ver também uma preocupação crescente a nível dos endpoints. Porquê? Porque a grande maioria das proteções que havia nas empresas para os endpoints ainda era o antivírus tradicional. O antivírus tradicional, neste momento, não serve para o endpoint. Temos que ter proteções avançadas no endpoint e deixar de usar apenas o antivírus tradicional. Quando eu digo proteção
avançadas, o antivírus está lá porque nós temos que fazer uma proteção multicamada, temos mais funcionalidades no próprio endpoint a proteger o próprio endpoint. E estamos neste momento também com um conjunto alargado já de soluções nesta área, onde fabricantes como o caso da SharePoint não era tão tradicional nas soluções de endpoint, estão a ganhar uma fatia muito grande no mercado face aos fabricantes mais tradicionais. Como sabemos, alguns têm tido aí alguns solavancos em termos estratégicos e que têm aberto oportunidades aos restantes. E também os dispositivos móveis começa lentamente, não posso dizer que há uma abertura grande, mas começa lentamente a haver a sensibilidade para a necessidade de proteger os dispositivos móveis. E é aqui que nós temos estado lentamente, ou por este caminho, ou por esta sequência, a ajudar os clientes. À medida que os clientes vão sentindo ou os apertos, ou as necessidades, ou que os casos vão acontecendo, eles então vão insistindo. Voltamos àquela questão de há pouco dos orçamentos. Muitas vezes é preciso haver um incidente para alguém perceber que afinal o orçamento tem que ter mais uns pozinhos porque não era suficiente. E esse caminho, para terminarmos, não se faz sozinho. Uma das coisas que eu gostava de perceber é a fantástica rede de parceiros que a Checkpoint tem a operar e a trazer negócio para dentro, que, pelo que sei, continua sólida. Bastante. Eu gostei, vou usar aqui um anglicanismo, mas acho que quase que não consigo dizê-lo de outra forma. A Checkpoint é um fabricante completamente channel-driven. Nós somos muito focados nos parceiros. Inclusivamente, principalmente na Europa, durante o ano passado e este ano, houve um investimento muito grande da parte da Checkpoint na equipa para a gestão e acompanhamento do canal. Em Portugal não foi diferente, com a inclusão o ano passado, por volta de abril, se não estou em erro, de uma pessoa completamente dedicada a trabalhar apenas o canal. O canal é muito importante para nós e é através do canal, dos integradores, não é? Para quem não conhece tanto o termo, este termo mais técnico do mercado, os integradores, aqueles que instalam a tecnologia, que suportam a tecnologia, é com esses que é o nosso braço armado e é com esses que nós trabalhamos. Nós temos cerca de 60 a 70 integradores ativos, é um grupo muito grande. Obviamente que temos um núcleo mais pequeno para aquelas que são as grandes, maiores empresas do país, parceiros mais especializados e mais focados, e depois temos um conjunto de parceiros de mais variados tipos. Temos parceiros em termos regionais, porque nós já conseguimos, e graças aos parceiros, porque só a Checkpoint e a sua equipa não conseguiria cobrir o território nacional como um todo, inclusive as ilhas, e depois temos parceiros mesmo especializados. Já estamos a trabalhar com os parceiros especializados na cloud, e só por exemplo, para ver a importância da cloud para a Checkpoint, este ano fomos reconhecidos como o parceiro IP Co-Sell da Microsoft, para ver a integração que há entre dois fabricantes. Não há propriamente uma concorrência, mas uma colaboração, e temos parceiros específicos a trabalhar esta área, e parceiros que às vezes trabalham verticais, sei lá, como as óticas, como a indústria, como a energia. Temos parceiros muitas vezes focados e especializados nestas áreas que nos permitem, de alguma forma, chegar ao canal. Outra realidade que aconteceu com esta aproximação ao canal é que a Checkpoint é uma marca que tinha uma imagem pesada, eu diria pesada, de conexão apenas aos grandes clientes, aos grandes bancos, aos grandes telcos, às grandes utilities, e não era de todo falso, e muitas vezes menos ligada e menos disponível para o mercado mais baixo. Isto hoje é completamente errado, esta imagem é completamente falsa. Nós estamos numa situação completamente diferente e a grande maioria dos novos clientes que nós ganhamos em Portugal, e este ano já ultrapassamos a marca dos 300 novos clientes em Portugal, tem sido neste mercado mais baixo, e começamos a chegar a sítios muito interessantes, completamente diferentes daquilo que era o nosso mercado. Graças a quê? À nossa rede de parceiros, a quem eu agradeço imenso o apoio e que nos permite o sucesso que vamos tendo. Rui, muito obrigado, foi um prazer imenso tê-lo aqui esta manhã connosco, e nós encontramos-nos amanhã.